e sejam bem-vindas a mais um episódio do Pode Contar, o podcast que desmistifica alguns assuntos que ainda são tabus entre as mulheres e que são passados de geração para geração. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu acho que é muito importante e às vezes não tem o tratamento que realmente deveria, que é o abuso dentro de uma relação. E, inclusive, eu acho que é importante deixar claro aqui que em alguns momentos terão falas que trarão gatilhos. Então, se você tem qualquer tipo de problema relacionado a esses assuntos, a minutagem tá certinha na descrição do vídeo para você poder pular todos esses momentos e não se sentir desconfortável. E é impossível a gente debater esse assunto sem trazer à tona a história da Maria da Penha, mulher natural do Ceará, que viveu por muitos anos em um relacionamento abusivo, até 1983, quando sofreu 2 tentativas de feminicídio. Foi apenas em 2002, porém, que Maria da Penha conseguiu algum tipo de justiça. Depois de chamar a atenção para seu caso e tudo que sofreu, o governo federal começou a contemplar uma ideia de lei que protegesse as mulheres. E foi assim que, em 7 de agosto de 2006, foi sancionada a Lei número 11.340, mais conhecida como Lei Maria da Penha, representando o reconhecimento da luta a favor do cumprimento dos direitos humanos à mulher. E para falar desse assunto que é tão delicado, a gente trouxe a mentora em comunicação Regina Beatriz. Eu sou a Bia, tenho 36 anos, sou casada, sou filha de Roberto de Paula Sobrinho e Regina Célia Estevam de Paula. Sou uma pessoa que gosto muito de ajudar as outras pessoas a se conhecerem e fortalecê-las a serem quem elas são, fortalecer a autoestima delas. E tudo isso eu faço porque eu passei por esse processo. Eu tive muitas questões de baixa autoestima que me fizeram muito mal. E desde pequenininha eu sempre cresci com esse propósito, essa vontade de fazer as pessoas serem felizes da forma que elas são. E diante de tantas dificuldades que eu passei dentro da minha família, um monte de respostas que eu queria ter e não tinha, eu busquei estudar psicologia para poder me entender e entender a minha família. E a psicologia trouxe muitas respostas que hoje fazem com que eu, a minha família e outras famílias consigam ter mais saúde mental, mais saúde emocional e viver do jeito delas, com verdade, com autenticidade. E isso me faz muito feliz. Também sou umbandista. O estudo da Umbanda me traz muita clareza de que estamos fazendo aqui nesse mundo, quais são as nossas missões, como que a gente está a serviço um do outro. E esse estudo também me traz muita paz de espírito diante dos desafios, das dificuldades que a gente vive no nosso dia a dia. E eu agradeço a cada um dos envolvidos por esse momento tão importante, tão enriquecedor. E também a Tatiane Ribeiro. Oi, gente, eu sou a Tati, tenho 37 anos, sou casada, tenho 3 filhos, 3 corações que batem fora do meu peito. Sou aquariana, nata, sou umbandista, meu sonho é no Big Brother, sou tiktoker, amo maquiagem. Que hoje em dia é casada, muito bem estabilizada, mas que tem uma história de vida e muita coisa para ensinar pra gente. Então, já vou começar com a primeira pergunta que eu acho que ela é extremamente importante, de o que é o relacionamento abusivo e como que a gente começa a perceber ele dentro de uma relação. Muito obrigada por essa pauta, muito obrigada por esse momento. Essa é uma pergunta muito necessária, né, de a gente conversar. A primeira frase que me vem quando nós falamos de relacionamento abusivo é: eu estou brigando com você, eu estou gritando com você porque eu te amo. A gente escuta isso desde pequeno, infelizmente. E quando a gente escuta isso desde pequeno, a gente vai configurando dentro da nossa cabeça de que amar é agressividade. Então, você está ficando de castigo porque eu te amo. Então, eu estou te corrigindo, eu estou sendo agressivo com você por amor.
e isso desencadeia inconscientemente essa relação abusiva entre as pessoas, entre as famílias, e isso se estende para relacionamentos profissionais, isso se estende para relações amorosas, para relações parentais. E é muito importante a gente perceber essa frase. Essa é uma das frases mais marcantes que eu acompanho dentro do consultório, quando nós vamos trabalhar o emocional, o psicológico das pessoas. O que caracteriza um relacionamento abusivo é a dominância, é o controle. Quando a gente percebe que nós estamos tendo um comportamento controlador com o outro, nós já podemos nos perceber como abusivos. E se outras pessoas também passam a buscar controlar a nossa vida, então nós também já podemos perceber que estamos numa relação abusiva onde nós certamente seremos o abusado. Tá. Então é muito importante a gente perceber isso, essa atitude de dominância, no mínimo detalhe. Quando a pessoa decide o que todo mundo vai comer, o que a pessoa decide os lugares que vão passar, o que vai ser falado, o que vai ser assistido. Isso parece corriqueiro, mas não é. Uhum. E o acúmulo desses mínimos comportamentos geram toda essa complexidade. Tati, ouvindo tudo isso que a Bia tá falando, conta um pouquinho pra gente de como que foi a sua experiência, nem tão positiva, porém positiva por você ter saído dela. Sim. Meus 18, 19 anos, já com filho, tive com 15, né? Uhum. Entrei nesse relacionamento, no começo, flores. Até você perceber umas coisas aqui, outra ali. Você não pode sorrir tanto assim, você não pode ir com essa roupa assim, você não pode passar esse batom. Começou assim. E aí, quando começa um apertão aqui, um soco ali, a frase que eu mais escutava era: você não vai arrumar ninguém que te aceite com filho. Já superei, mas dói, porque, na verdade, no momento eu não tinha ninguém. Quem eu achava que ia me ajudar, me amparar, falava: ruim com ele, pior sem ele. Ou seja, na minha cabeça, esse ruim com ele, pior sem ele, seria: você já tem um filho, ninguém vai aceitar. Até que essas falas começam a ser mais agressivas. E uma frase que eu falava muito: você é o ar que eu respiro. E essa frase é muito forte. Porque ninguém é o ar que a gente respira. Exatamente. E aí você fica submissa, você fica presa nessa situação. Até se livrar, se libertar. E como que foi esse processo de libertação pra você? Como que você percebeu que você estava realmente em um relacionamento abusivo? Porque, assim, a pergunta que fica é: em que momento que você olha e fala, será que eu realmente estou? Porque você fica naquela incerteza. Na dúvida. A partir dessa dúvida, quando que você olhou e falou: não, realmente eu preciso me separar dessa pessoa porque tá mais me fazendo mal, eu prefiro não ser aceita por outro alguém porque eu tenho um filho, do que continuar insistindo em uma relação que não tá sendo sadia pra mim? Essa relação durou 3 anos. 3 anos assim. E era festas, terminava em briga, no começo palavras, depois tapas, depois socos. E nisso, no outro dia, eu te amo, você é a melhor pessoa da minha vida. E eu esquecia e continuava. Sim. Até que um dia, quando você tá na relação, você não enxerga. Você se ama demais, você ama demais e se ama de menos. Sim.
E aí, a minha virada de chave foi uma vez que a gente saiu para jantar, teve uma briga e meu filho, no banco de trás do carro, ele tinha 4 para 5 anos. Brigamos no carro, ele acelerou e brecou, que meu filho foi para frente e se machucou. Aí, ali, para mim, virou a chave. Você entendeu que não era bom. Ali eu entendi que Porque machucou outra pessoa que não machucou. era você. E aí, esperei, cheguei em casa e acabou. Nisso, teve perseguições. Onde eu estava, ele estava. Onde eu ia trabalhar, ele estava. Até eu fazer um boletim de ocorrência e ele teve que Se afastar de mim. Bem complicado. Bia, ouvindo tudo isso, eu tô até meio assim. Porque eu acho que é muito complicado você estar nessa posição. Você tem filho envolvido. Foram 3 anos de relacionamento, então Sim. é como se fosse uma coisa do dia pra noite. E é uma decisão que demora pra você tomar. Então eu já acho muita coragem da sua parte olhar e falar, ok, vamos. Mas eu sinto, pelo menos da forma como você fala, que o que te fez tomar essa decisão foi mais pelo seu filho do que por você. Sim, sim. Porque você vê ele numa posição que era de risco. E às vezes, eu não sei, até quero que a Bia fale sobre isso, mas que você não se via tanto no risco até o momento que machucou alguém que você amava. Mais até do que a pessoa que você dizia que era o ar que você respirava. O que você tem a dizer? Olha, é muito complexo, porque assim, eu já atendi muitas mulheres, inclusive a Tati, né, que vivem essa relação abusiva. E eu escuto muito julgamento referente a essas mulheres. Se apanhou uma vez, então vai apanhar a vida inteira. Se apanhou 10 vezes, então vai apanhar a vida inteira. Se não separou agora, é porque gosta de apanhar. Gente, isso é horrível. Esse julgamento perante a mulher que está no relacionamento abusivo é totalmente agressivo. Vale lembrar que uma relação abusiva, ela não tem somente momentos de dor. Por isso é tão difícil sair de uma relação abusiva. Porque tem momentos de prazer, tem momentos de sentimentos bons em família, no relacionamento em si. Então, é muito complexo a gente achar que num estralar de dedos a gente vai sair da relação abusiva. E dentro disso existe toda uma complexidade emocional dessa mulher. Sim. E uma complexidade emocional dessa parceira ou desse parceiro, se for um casal hétero ou não. Existe junto uma dependência emocional também. Existe toda um vínculo de sentimento, um vínculo psicológico que precisa ser tratado. Não é simples assim. Então eu apanhei uma vez ou eu ouvi um xingo e então não vai ter segunda vez e eu vou sair. Não é bem assim, porque quando acontece a primeira vez, você chega até a se perguntar, será que realmente foi ou será que eu tô exagerando ou intensificando o que acabou de acontecer? Então, acho que são várias nuances do relacionamento e da situação que acabam, às vezes, fazendo com que você invalide o que acabou de acontecer. Ou os julgamentos, né? Porque eu já cheguei a escutar o que você fez para ele fazer isso com você. E Como aí que você vai muito relevando e levando a vida pelos julgamentos. Porque nenhuma mulher merece isso. Agora, o que eu fiz para que ele venha me dar um tapa? O que eu fiz para ele gritar? O que eu fiz para ele me bater? Não. Você se coloca num papel de ser uma mulher mais fraca do que as outras por ter permitido. E aí acaba entrando até numa posição de vergonha, né? E relevando a situação. Para que ninguém saiba, para que ninguém julgue você e não ele. No momento onde estava tudo acontecendo, estava o turbilhão de emoções, porque, querendo ou não, são altos e baixos. Então, dias que eu amo, dias que eu só quero fugir daquela situação, mas você releva.
Nessa situação toda, tinha alguém que você se sentia mais confortável pra conversar sobre, ou você 100% vivia sozinha, calada com esse sentimento? Nesse período, sozinha. E Bia, quando a gente fala nessa questão de, tipo, conversar, isso ajuda? Isso é importante? Ou você acha que é aquela velha história de em briga de homem e mulher, né? Em briga de casal não se mete a colher? Enfim, como que funciona essa questão? Você acha que é importante a gente ouvir as pessoas de fora? Ou muitas vezes essas pessoas podem mais atrapalhar do que ajudar? Conversar é sempre o melhor caminho. Eu sempre vou incentivar a conversa, o compartilhar a dor com as pessoas. Eu sempre faço uma ressalva, assim, de que a gente pode conversar com aquela pessoa onde a gente se sente mais à vontade mesmo, né? Onde a gente sabe que a pessoa não vai julgar. Porque uma conversa julgadora não é uma conversa saudável. Uhum. Então, a conversa boa é aquela conversa que não tem julgamentos, onde a pessoa vai ouvir a sua dor e abraçar e acolher e respeitar o seu tempo de sair dessa relação. E muitas vezes o ouvir é a melhor ajuda que a gente pode ofertar para alguém. Um ouvir com carinho, com amor, sem julgar. Isso fortalece a outra pessoa e faz ela se perceber. E é muito interessante isso, porque a minha infância inteira eu acompanhei relacionamentos abusivos na minha família, tanto paterna quanto materna. E desde pequenininha eu sempre perguntava para minha mãe, mas mãe, por que o tio tá batendo na tia? Mas por que agora eles não estão se batendo? Mas por que o tio não conversa com a tia em vez de bater? Uhum. E eram perguntas que eu ia fazendo que não vinha resposta. E uma coisa que a Tati falou aqui é que quando ela estava na relação, ela sentia que ela amava o outro demais e ela se amava de menos. Você acha que... Que eu só aprendi agora. Então, você acha que o seu processo de recuperação, vamos colocar assim, num pós-relacionamento abusivo, foi encontrar o seu amor próprio? Sim. Sim. Com certeza. E essa busca... É um processo até você se desligar da situação e entender cada coisa e compreender... É longo. É longo. E dolorido. Tem muita coisa pra aprender no caminho. E dolorido. Mas vocês, né? Vamos colocar assim. Vocês acham que necessariamente pra estar em um relacionamento abusivo, a sua autoestima ela tem que estar um pouco comprometida? Ou pode ser que vocês tenham um relacionamento incrível e aquela pessoa, ela acabe ferindo com a sua autoestima em algum momento? Você pode estar, sim, com a autoestima saudável. Você pode estar. Mas no decorrer da relação... Ela vai se esvaindo. Sim. E geralmente o que eu percebo assim é aquela vontade de agradar o outro. Aquela vontade de fazer o melhor pelo outro. E se o outro tá dizendo que é melhor você não colocar essa saia, porque senão ele vai arrumar briga com outra pessoa na rua... Então, o que você tá entendendo? Ah, ele me ama, então ele tá me protegendo. Então, realmente é melhor não colocar a saia. Só que não. Não é bem assim. Só que não, né? Quem decide a minha roupa sou eu. Quem decide o que eu vou comer, o que eu vou assistir sou eu. Não é o outro. E isso independe de relacionamento amoroso. Porque, de repente, o pai pode falar, não vai com essa saia, porque senão você vai arrumar confusão. Então, assim, o machismo tá lá de novo. Sim. Né? Então, se aconteceu coisa com você, você deu motivo. Se você tivesse de saia... Ou você não teria vivido isso. Entendi. Isso acho que é muito importante ser colocado. Sim. A questão do machismo dentro de uma sociedade, porque é isso que você falou, não é só, às vezes, um namorado, enfim, dentro de um relacionamento. O machismo também está em algumas mulheres. Sim. Muitas. Principalmente nesse assunto. Porque muitas mulheres ainda... Aquilo que eu falei, mas o que você fez para... Uhum. E por que vocês acham que ainda existe essa visão? Até porque, assim, a gente pega, por exemplo, muita rede social hoje em dia, muitos veículos onde as pessoas estão expondo, né? Por exemplo, o caso da Lei Maria da Penha, que surgiu a partir do momento que a pessoa teve o direito de voz. De poder falar, olha, aconteceu isso e o certo a ser feito é isso.
E hoje em dia, a gente não precisa passar por toda a burocracia que era antigamente. A gente tem um celular na mão, uma câmera e bora falar, bora denunciar, porque a gente tem voz. Sim. E quanto mais pessoas estão ali vendo, mais poder aquilo tem. Então, mesmo com todas essas denúncias que a gente vê frequentemente, por que será que ainda existe esse tabu tão grande em cima desse assunto e a culpa sempre em cima da mulher? A gente sempre coloca o homem como coitado. Ele gosta muito, ele não sabe. A infância dele foi traumática e ele reage assim com você. Uma pena, você tem que aprender a lidar. Por quê? É muito histórico, né? A história da mulher é muito complexa e reprimida. Então, hoje, eu vejo que a gente vive reflexos de uma sociedade feminina reprimida. E que, sim, nós já vencemos muitas etapas, né? Nós já andamos de ombro de fora, por exemplo, né? Já é uma superação das épocas anteriores. Sim. Então, eu vejo que ainda se mantém por conta de toda essa raiz histórica, ancestral da mulher. E você sente que isso ainda atrapalha a sua vida de alguma maneira? Ou no momento em que você começou a se relacionar com o seu atual marido, você teve alguns medos, alguns bloqueios? Como que foi pra você ultrapassar esse limite do, ok, eu me permito amar e me permito ser amada? Na verdade, não me atrapalha em nada. Mas, depois de muito superar, de muito me analisar, me reavaliar, deixei para trás. Quando eu comecei a botar para fora, a falar, comecei a esvaziar. Hoje, para mim, é normal falar. Algumas coisas me dói mais, mas para mim é mais normal. Eu até gosto de falar, olha, eu já passei por isso, para alertar algumas pessoas. Mas no começo era um pé atrás. Será que ele vai fazer a mesma coisa? Será? Só que a partir do momento que eu comecei a me amar mais, para depois amar o próximo, As coisas mudam. me permitir. Entendi. E você falou, me amei. É muito fácil a gente falar, se ama. É legal. Fácil falar. Tô me amando. E aí? Fácil falar. Como que a gente faz? Como que a gente passa por esse processo? Porque é o que você falou, é longo, é dolorido e não é fácil eu ainda chegar. estou no processo. Estamos. Acho que todo mundo, acho que é sempre Eu um ainda estou no processo processo. constante. Como que a gente pode chegar mais próximo do resultado final, que é esse amor incondicional a nós mesmas? O medo de desagradar é muito forte em nós. E essa transição do medo de desagradar para coragem de desagradar, eu vejo como um grande desafio dentro das relações. Porque a gente quer ser amado, a gente quer pertencer. Então, se o outro diz, se você não ficar quietinha, as pessoas não vão gostar de você. E isso a gente tem 2 anos de idade, a gente tem 4 aninhos de idade. Fala, olha, você viu a sua prima, como ela é quietinha? Então você tem que ser quietinha também. Você viu como que todo mundo gosta dela? Olha, você viu como a sua prima, como a sua irmã, como a sua amiguinha voltou limpinha da festa? Então, você viu que você tem que voltar limpinha também, porque senão ninguém vai gostar de você. Se você ficar suja, ninguém vai gostar de você. Entendi. Então, se você desagradar o outro, ninguém vai gostar de você. E aí você vai ficar sozinha. Então, para não ficar sozinha e para todo mundo gostar de você, então você tem que fazer o que o outro tá falando, que é importante para você. E aí, tudo aquilo que você, enquanto criança, você simplesmente porque é gostoso para você, conforme você vai crescendo, você vai reprimindo. E aí, a gente se perde da gente mesmo. E pra se reencontrar. E pra lembrar o que você gosta mesmo. E pra lembrar se você gosta de comer o que você gosta de comer. Pra lembrar se você gosta de pintar a unha ou não. Se o seu cabelo é liso, se o seu cabelo é enrolado. Você tem que fazer um processo psicoterapêutico longo,
para que você possa retornar à sua essência e relembrar quem você é, o que você gosta. Aí você se encontra com o seu amor. Aí você fala, nossa, mas isso faz tanto sentido pra mim. Então, se o outro não gostar, então o outro vai lidar com isso. É o problema dele. Ele vai lá levar na terapia dele que ele não gostou do que eu fiz ou de quem eu sou. E aí a gente entra naquela frase: é seguro ser você. Essa aí me pega. Me pega muito também. É seguro ser você. E se o outro não concorda, se o outro não consegue ficar ao seu lado porque você é como você é, então o outro precisa se tratar. E você continuar sendo quem você é, o que faz sentido pra você, o que brilha seus olhos, é falar alto, é o cabelo da cor que você quiser, é a sua Foi roupa. aí que o Eduardo me ganhou, viu? Olha aí que maravilha, a profissão que você quiser. E conta então um pouquinho, como que ele te ganhou? Agora a gente quer saber. Me ganhou nesse. Não parece, mas eu sou aquela que fala alto, aquela que ri alto, aquela que gosta de falar, de fazer, de... E aí ele foi chegando. Aí não reclamou daqui, dei uma risada aqui, não reclamou. E, eu gosto do seu jeito. Você é espontânea. Ganhou meu coração. Ai, Que bom! Ficou muito feliz. 19 anos. Ai, querida, ele gostou do seu jeito de ser. Tá gostando, há Tá 19 gostando? anos. Ai, que E coisa vai boa. continuar. Vai. E me diz, Bia, por que existe essa pressão tão grande, principalmente em cima das mulheres, de não serem as eternas solteironas? Então a gente se contenta muito com o que aparece. Porque, por exemplo, eu até tô assistindo... Eu sou uma pessoa que sou viciada em séries e vivo desse mundo paralelo. E no momento a série, pra mim, está sendo Sex and the City. E essa série é em torno desse momento, onde elas já estão nos 30 e poucos anos, e elas estão ali, tipo, tem um relacionamento aqui, um relacionamento ali, se descobrindo, conhecendo o lado sexual delas e também amoroso. Em todo esse envolvimento, o maior medo é morrer solteira. E aí elas falam até uma frase que é isso que me marcou muito, que é: por que quando as mulheres ficam velhas e sem ninguém, elas são velhas solteironas e os homens são os playboys solteirões? Que a conotação é outra e a forma de lidar é outra. Por que pra mulher tem um peso muito grande e muitas vezes a gente tem que se contentar com o mínimo? Ou achar que tem que se contentar com ele? O machismo ainda presente na nossa sociedade faz com que a gente se sinta realmente com menos valor do que os homens, né? Então, os homens, eles estão sempre numa posição de melhor, de maior valia em tudo. Dentro desse aspecto, o que a mulher puder ser menos, o que os homens puderem fazer para que as mulheres sejam vistas como menos, assim será. Então, não pode ficar pra titia. Uhum. Não pode deixar de ser mãe. Porque não tem o mesmo valor. E ainda assim, o homem solteiro, a mulher solteira, ainda assim a mulher tem menos valia se está solteira. Sim. Igual eu, no auge dos meus 15 anos, fui mãe solteira. Mas era muito feio. Minha cidadinha pequena, fiquei falada... Mas que feio a Tati, mãe solteira. Mas o pai dele também era pai solteiro. Uhum. Não era feio? Não é visto da mesma forma, né? Não, porque o homem tem mais poder. O homem tem mais valia. Isso está sendo quebrado, sim. A gente está numa grande transformação. Amém. 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 Muitas vitórias já temos, mas... Tem muita caminhada pela frente. Tem muita caminhada pela frente. Com certeza. E quanto mais a gente se fortalecer no nosso jeito de ser, mas sem querer se sobrepor aos homens, porque senão a gente vai ficar numa guerra infinita. Aí as mulheres vão entrar num lugar de que são melhores do que os homens. Mas somos. Não. Aí vai virar... a polaridade da guerra. Não, gente, não é para permanecer a guerra. O intuito é
Só queremos nosso lugar de igualdade. Né, gente? Exatamente, né? Então, que a gente possa, assim, conhecer o nosso valor, desconstruir essas crenças antigas. E como desconstruir essas crenças antigas se a gente ainda tem vó, se a gente tem bisavó, que viveram toda essa educação severa da época delas, mãe também que viveram essas repressões todas. Aí entra num choque de geração, né? Onde a mãe, a avó vai passar o valor dela de acordo com a época dela. Aí nós aqui temos uma outra forma de ser, de viver, de pensar. E aí choca. E ainda tem muita caminhada. Inclusive, você trabalha muito com a constelação familiar, né? Sim. Como que é esse processo? Eu já volto pra você rapidinho, Tati, mas só como que é o gancho aqui que eu consigo... Como que a gente consegue entender... Porque, assim, constelação familiar ainda é um assunto novo e, ao mesmo tempo, muito presente. Quanto mais eu procuro na internet, mais eu vejo gente falando sobre esse assunto. E, ao mesmo tempo, são pouquíssimas pessoas que eu conheço no meu dia a dia, né, na minha convivência diária, que sabem o que é essa constelação. Por que ela é tão importante pra gente quebrar com essas limitações, muitas vezes, que são passadas de geração para geração? A constelação sistêmica, ela é uma técnica terapêutica voltada para o desbloqueio de traumas. Então, todos os traumas que a gente vive, independente da geração que foi, todo aquele registro emocional que aquele familiar viveu, vai passando no DNA de geração para geração. Uhum. Por isso que muitas vezes a gente tem medos, que a gente não sabe de onde vem, por quê, mas eu nem passei por isso, eu tenho medo disso, por quê? Porque esse registro emocional está também presente no nosso DNA. Tá. E a técnica da constelação, ela chega exatamente para fazer uma reprogramação emocional e mental, para que essas emoções sejam dissolvidas e fique apenas a memória, sem aquele peso daquele trauma. Entendi. E essa informação de passar os registros emocionais pelo nosso DNA já traz um leque aí de informações sobre relacionamentos que a nossa família vive, padrões de escassez, padrões repetitivos que acontecem de geração para geração. Então, a gente toma consciência ali na técnica, durante a técnica, a gente toma consciência do que a gente está fazendo, aí a gente se lembra, ou alguém da nossa família, mas eu vivi isso. Nossa, mas eu nem conhecia minha avó, mas eu nem conhecia minha bisavó, e eu tô repetindo algo que ela fez que eu nem sabia que ela fazia? Sim, não sabia, mas tá aqui dentro de você. E você queria falar alguma coisa, Tati, aquela hora que acabei te dando uma cortadinha? Acho que eu não me lembro mais. Não tem problema. Acho que eu me lembro. Então se lembra. Tivemos uma evolução, né, as mulheres. Antigamente era toalha na porta do banheiro, comida, roupa separada. Não. Tem duas mãos, faça você. Trabalhamos por igual, cuidamos por igual, então... Tudo dividido. Tudo dividido. Já tem uma evolução aí. Exatamente. Acho que é legal até colocar esse papel, porque muitos dos relacionamentos abusivos que a gente vê muitas vezes são perfis de pessoas que têm esse machismo muito enraizado exatamente nessa cultura do a mulher fica em casa. Então, até a pessoa que tem o costume de sair, trabalhar e ter uma vida mais ativa começa a ficar um pouco mais reclusa porque ela sente que ela precisa para agradar. Sim. Então, entra nessa lógica total do tem que ter a casa arrumada, a comida na mesa e todo... Toalha no banheiro, exatamente. Comida, tudo não. Encaminhando pro finalzinho, que eu não queria terminar. É tão gostoso, né? Quais são as dicas que vocês têm pra gente conseguir enxergar as famosas red flags, que são, tipo, sinais de uma pessoa abusiva ou de que você está entrando em um relacionamento abusivo ou que você já está dentro dele?
Quais são essas coisas que a gente pode perceber e falar, ok, agora é o time de eu conseguir parar, me reconectar comigo mesma? Porque eu acho que não tem que ser uma decisão tomada do dia pra noite. Não. Percebi, vou tomar a decisão, porque você vai se arrepender. Eu acho que tem que ser uma coisa pensada, conversada, e tem ter o suporte, querendo ou não. Muitas vezes o suporte não vai ser de fora, mas você pode procurar uma ajuda. Eu acho que é importante ter isso muito claro. E quais são esses pontos? Tem características que você olha numa pessoa, às vezes, e fala, olha, isso aqui pode se desenvolver e virar algo pior. Relacionamento abusivo, ele está presente nas relações parentais, nas relações entre mãe, filhos, irmãos, relacionamento amoroso, relação moral, dinheiro, onde um quer dominar o dinheiro do outro. É muito importante a gente perceber isso. E os sinais são inúmeros. Nós falamos aqui sobre a dominância, quando o outro vem sutilmente querendo que você faça o que ele quer que você faça. É o almoço, são os lugares, escolhe a roupa, escolhe tudo dos filhos. Outra frase que é muito marcante é você é minha. Você é minha e de mais ninguém. Se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém. Eu estou brigando com você porque eu te amo. Eu estou falando da sua roupa porque eu não quero que você passe por constrangimentos com outras pessoas. É melhor que você passe comigo, que te amo, do que passe com outras pessoas. Essas frases são frases muito sutis, mascaradas de uma forma assim muito perigosa. E aí você vai acatando todo esse elogio mascarado, esse amor bem escondido, e você entende que você é amado assim. Você é confiável, você é protegido, você agrada. E quando você percebe, você está num buraco muito fundo, que para sair dali é muito difícil. Eu acho até importante falar que às vezes a gente pensa comigo não vai acontecer. Eu não agiria assim. Se eu tivesse no seu lugar, eu teria feito isso e isso. Mentira, já não teria. Escutei muito isso. Mentira. Porque quando você tá na situação, você não enxerga, você se pergunta se tá inventando coisa da sua cabeça. Ou você escuta, nossa, mas você... Tão assim, passou por isso? Sim. Porque você se fecha muitas vezes. Quando acontece com você, você analisa de uma outra vertente. Da vertente do é assim que a pessoa sabe amar, então eu tenho que aprender a ser amada do jeito que ela sabe dar esse amor. Mas não é bem assim, a gente não tem que se encaixar em lugares muito pequenos. Gente, eu queria agradecer muito a participação de vocês duas. Eu não sei mensurar como eu tô feliz de ter duas pessoas que são extremamente importantes pra mim. Ai, e que tem... Eu também. Não chora que eu também sou chorona, gente, pelo amor de Deus. Mas que são muito importantes pra mim, que têm histórias totalmente singulares e brilhos particulares. Então, assim, pra mim, vocês estarem aqui hoje é de muita valia. Sem contar que o quanto vocês agregaram aqui é imensurável, então só tenho a agradecer. O episódio ficou incrível. Eu já muito amei nervosa, esse bate-papo. Quase afundei a cadeira, mas estou muito feliz pelo convite e espero que meninas, mulheres que assistir, tiver passando, nem que for um pouquinho, que a gente tiver ajudado, já estou feliz. Com certeza. Eu também. Eu estou muito feliz pela oportunidade. Estou muito feliz por poder compartilhar aqui experiências pessoais e profissionais. Muito obrigada pela confiança. Muito obrigada, Tati. Muito gostoso estar aqui com vocês. Eu amo demais vocês. Também amo obrigada. Muito obrigada que a gente possa ter ajudado muitas pessoas. Sim. E lembrando que se você está passando por qualquer problema nesse momento, dentro de um relacionamento abusivo, e você identificou qualquer um desses sinais, diz que 180... Busque ajuda, você não tá sozinha. E quanto mais pessoas denunciarem, mais fácil fica da gente ter voz e ter força para lutar contra isso. Muito obrigada e vejo vocês no próximo episódio. Tchau!